A paz do Senhor Jesus. Vai, que é o que goi. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver, mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar, quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador, molda-me, meu mestre salvador. Eu quero compartilhar com os irmãos Jeremias capítulo 18, o verso 4, que diz assim: E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Trouxe meu filho também para participar comigo, né, desse momento, porque também ele faz parte do coral, né? Né, filho? É? É, isso aí. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre vaso e sobre barro, né? Que antes de nós sermos vasos, nós somos barro, né? E isso mostra a dependência de Deus, isso mostra o poder de Deus, isso mostra a ação de Deus sobre o barro, né? Tornando desse barro um vaso. E o primeiro processo é interessante, que para poder esse vaso ser construído, ele teve que passar por várias etapas, né? A primeira foi separar esse barro, que é um barro diferenciado dos outros, e colocar parte e ali despejar água sobre ele, né? E após esse processo dessa água sobre este barro, vai adquirir uma decantação, ou seja, uma flexibilidade. O barro vai ficar mole, né? Por conta da água. E depois esse barro vai passar por vários processos de maquinários para adquirir a consistência adequada e a purificação dele. Após essa purificação, essa consistência adequada, esse barro é levado para um outro lugar e lá começa a ser manuseado pelo oleiro, por aquele profissional que vai fazer daquele barro a obra de arte. E aí nós sabemos que começa o processo da modelagem, né? E sabemos que foi nessa modelagem aonde aquele vaso que estava sendo construído, o qual relata nessa passagem, quebrou-se na mão do oleiro. Mas o oleiro não lançou fora aquele barro. O oleiro, daquele mesmo barro, fez outro vaso, como aos seus olhos parecesse bem. E aí Deus levou o profeta nessa olaria para mostrar o processo da construção de um vaso. E o primeiro processo, que é o que eu te falei, da escolha do barro, é que no meio de tantas pessoas no sentido espiritual, Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para nós e nos escolheu para fazer das nossas vidas um vaso. E essa água que foi introduzida nesse barro, que sou eu e que é você, é a palavra de Deus que foi enxertada. Esse maquinário, esse processo do trabalhar desse barro para purificação, é o Espírito Santo agindo na tua vida e na minha vida, mostrando nossas fraquezas, mostrando nossa sensibilidade, mostrando a nossa dependência e necessidade de Deus. E aí, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos sendo orientados
e o Senhor vai transformando as nossas vidas. E o Senhor vai nos estruturando, e o Senhor vai nos edificando, vai nos construindo conforme Ele quer. Ao ponto de chegar a ser o vaso. Após esse processo dessa purificação, o Senhor, com as suas próprias mãos, Ele foi nos moldando. Não é verdade? Nos moldando para nos tornar vaso. Só que muitas das vezes, o vaso na mão do oleiro, ele já está sendo feito. Mas dependendo da forma que o oleiro vai trabalhando aquele barro, talvez ele não tenha ainda adquirido a consistência que precisa adquirir. E às vezes trinca e quebra. Isso representa a nossa fragilidade, isso representa a nossa dificuldade, isso representa as nossas falhas, mostrando que nós somos frágeis, como o barro. Mas ao mesmo tempo mostra que nós somos de uma forma sensível, que pode ser trabalhado e refeito através do poder de Deus e das mãos dele. Mostra também o amor de Deus e a misericórdia, que mesmo diante das nossas falhas, dos nossos pecados, Ele não nos abandona, Ele não nos lança fora. Ele continua trabalhando em nossas vidas, nesse processo de transformação, nesse processo de vaso, com a finalidade de nós estar de uma forma que Ele queira, e de adquirir uma estrutura que não venha a ser quebrada tão facilmente, que não venha a ser dilacerado pelas adversidades, pelas circunstâncias adversas. Após esse vaso ser construído, ainda passa por outros processos para poder chegar à finalização dele. E o outro processo é que após esse barro ser construído, ele vai para o sol para secar. E muitas das vezes tem situação nas nossas vidas que parece que estamos seco, que parece que não tem mais água, que o nosso coração ele almeja, ele tem sede da água viva. Que parece que por mais que nós busquemos, nós não somos saciados. Mas depois o que o Senhor faz? Ele tira esse vaso desse calor. Porque ele já adquiriu uma certa consistência. Aí vai para um calor maior, que é para a fornalha. E nessa fornalha, esse vaso vai ficando da forma que o Senhor quer. Vai pegando a aderência adequada, a consistência adequada. E é na fornalha da aflição que nós somos forjados. É na fornalha do desespero, muitas das vezes, que nós somos estruturados, que nós conseguimos enxergar o trabalhar de Deus e a presença dele em nossas vidas. Porque o vaso, para adquirir a aderência, a consistência necessária, tem que passar mais ou menos por uma temperatura de 900 graus de calor. Ou seja, é muita luta, é muita aflição. Mas o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. E nos ajuda a vencer e continuar sendo vasos, porque foi Ele que moldou e foi Ele que fez. Então eu quero dizer que tu é um vaso. Eu quero dizer que eu sou vaso, que nós somos vasos. Mas não foi porque nós queremos, nem foi porque nós assim deixamos que fosse. Mas foi porque o Senhor primeiro nos amou, nos escolheu, nos separou para isso. E quando esse vaso sai dessa fornalha, para poder ser levado para sua utilidade, sua utilização, ele é carregado de uma forma peculiar. Ele tem que ser embalado individualmente ali junto com os outros vasos. Para quê?
para devido o atrito de um com o outro na sua locomoção, ele não venha se quebrar. Mostrando mais uma vez que nós dependemos totalmente do Senhor, mostrando mais uma vez a fragilidade. Mas o final dessa passagem que eu quero dizer para você, irmão, e para mim, para nós, para nossa reflexão, é que o Senhor, ele nos preparou de uma forma tão peculiar, como eu acabei de falar desde o início, com um único propósito. Qual é o propósito desse vaso? É de ser utilizado, é de ser útil, é de receber o que vem do Senhor, é de deixar que o Senhor nos use, que o Senhor faça-nos útil ao seu querer e à sua vontade. Porque o vaso, biblicamente falando, naquela época, ele era usado para várias utilidades. E uma delas era colocar azeite, colocar grãos. Uma delas era conservar o alimento dentro dele. Então, eles colocavam embaixo da terra, eles enterravam o vaso com o alimento para preservar. Então eu quero dizer que o que Deus colocou aí dentro de você, o que Deus colocou dentro de nós, dentro de mim, é para nós preservarmos, é para nós valorizarmos. E é para nós ser útil, nós temos que ser útil. E quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas, o nome do Senhor, ele é glorificado. Então você foi feito um vaso para ser usado, para ser útil. Útil na obra do Senhor, útil nas mãos do Senhor. E este vaso, após ser feito, ele não pode estar vazio. Este vaso tem que estar cheio de alguma coisa. Mas essa coisa que eu me refiro não é qualquer coisa. É o algo que vem do Senhor sobre a sua vida. É o algo que vai fazer com que aquele que está em sua volta também veja em ti algo diferente, algo dos céus, algo de Deus. O vaso pode ser colocado azeite, o azeite representa alegria. O vaso pode ser colocado alimento, e o alimento representa a palavra de Deus. O vaso pode ser colocado várias coisas. Mas eu quero dizer que eu e você somos vasos, mas não é vasos ornamentais, não é vasos para enfeite. É vasos para ser utilizados na obra do Senhor. Então, não esqueça que tu é um vaso e que tu está em processo de transformação, em processo de mudança, mas é mudança boa, é coisas boas, porque o Senhor, ele foi fazendo este vaso conforme lhe apraz. E muitas das vezes, quando o Senhor permite nós passar por situação que não queremos, nós entristecemos. Mas Ele nos renova com o óleo da sua alegria. Ele nos renova com a sua palavra diariamente. Fica com essa palavra. Deixa o Senhor fazer de você que é vaso, o vaso que Ele quer. Deixa o seu vaso ser utilizado. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e assim eu agradeço a Deus e ao Maestro Sinei pela oportunidade. Deus abençoe a todos nós. Bom dia.